é porque essa plataforma é totalmente diferente, eu me enrolo, tenho dificuldade. Era para passar no YouTube, mas a minha internet está fraca, eu não consegui botar no YouTube ao mesmo tempo, então só vai passar aqui e a gente está gravando ela, depois a gente consegue botar ela de novo no ar, né? Então, queria muito agradecer a Bianca e a Giovana, né? As duas, uma é da Austrália, a outra é dos Estados Unidos, né? Ela tem lá um tratamento diferente, né, da gente aqui no Brasil, e elas resolveram vir aqui nos ajudar falando, né, como que é a experiência dela, como que é o tratamento delas lá, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente poder entender como é o tratamento nos outros lugares que estão melhores que a gente, né? Até mesmo para a gente poder buscar esses tratamentos melhores, né? Porque se a gente não conhece, a gente nunca vai buscar, a gente nunca vai reivindicar esse tratamento melhor, né? A gente tem uma paciente também aqui do Brasil, temos a filha da Leandra, né, que é a Isabela, ela também é paciente, e temos uma outra também que ela se atrasou um pouco para chegar do serviço, que aí ela já é adulta, né, mas daqui a pouco ela vai entrar também para ela também poder falar um pouquinho. Então, obrigada, Giovana, obrigado, Bianca. A Leandra vai falar, a Leandra, que vocês não conhecem ainda, ela é vice-presidente do Mães Metabólicas. Ponto, Leandra. Boa noite a todos. Eu também quero agradecer muito a presença da Bianca, da Giovana, da Renata, que também está sempre nos ajudando. Dizer que esse encontro é muito significativo para todas nós. O nosso tratamento ele é muito diferente do tratamento no resto do mundo e a gente quer muito poder aprender com vocês para poder lutar aqui. Ouvi-las, com certeza, nos encoraja a buscar melhorias no tratamento dos nossos filhos. Essa daqui é minha filha, Isabela, ela é fenilcetonúrica também, e ela foi a minha motivação primeira para entrar nessa luta. Então, sejam muito bem-vindos e muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Pode falar a Bianca agora, né? Simone, eu acho que ela está com um problema na tradução. Talvez ela não esteja entendendo. It's working now. Hi, agora sim. Oi a todos. Ai, desculpe, eu demorei para achar o botão da interpretação, então eu não ouvi o comecinho, peço desculpas. So Simone was just asking for you, that you can start talking. A Simone estava só pedindo para que vocês começassem contando, se apresentassem e falassem um pouquinho mais sobre a experiência de vocês, desde o diagnóstico até hoje. Meu nome é Bianca, eu sou da Austrália. Eu tenho 30 anos. Eu ingiro 6 gramas de proteína. Quando eu nasci, como muitos de nós, ninguém sabia nada de fenilcetonúria, né? A minha família nunca tinha ouvido falar dessa doença, foi um choque para todos. Meus pais, os familiares tiveram que aprender sobre a dieta, sobre o tratamento, as fórmulas. Era péssimo na época. E eu entendo que realmente a fórmula que nós temos hoje na Austrália é muito melhor do que a que tínhamos quando eu era criança. E, infelizmente, eu acho que no Brasil não é exatamente, não é dos mesmos padrões que nós temos na Austrália. Eu fico feliz em saber que nós temos novas fórmulas, porque realmente as mais recentes são bem mais palatáveis. Era difícil quando era pequena eu tomar a fórmula. Nossa, minha avó dava ali na colher, mas era bem forçado. Sabe, meus pais eram muito cuidadosos com a minha dieta, ficavam em cima. Eu me sentia super especial com toda essa atenção, sabe? Todo mundo queria a minha comida na escola, sabe? Ninguém, não sofri bullying, nada disso. Eu dei muita sorte nesse sentido. Porque realmente é difícil, né, na infância.
Eu tive um bom rendimento escolar, eu fui para a universidade, me formei em engenharia biomédica e em psicologia, e agora estou fazendo meu doutorado em engenharia. A minha dieta não me impediu de fazer nada. Claro que era desafiador, eu tinha que viajar muito a trabalho, né? Então, assim, hoje em dia isso é um pouco mais complicado, seguir uma dieta enquanto a gente está viajando. Mas eu gosto do desafio. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a minha personalidade, sabe? Eu sempre quero ter bons resultados, fazer o melhor possível. Então, eu acho que nesse sentido eu dei sorte. Acho que Bianca, conta um pouquinho para a gente, quando você fala de fórmulas com sabor bom, né? Desde quando existem essas fórmulas com sabor bom na Austrália? Nos últimos 5 anos que eles começaram a introduzir essas fórmulas. Eu tenho uma aqui, por exemplo, ó. É da Cambrook. Foi uma das primeiras que surgiram na Austrália, não a última. Era aquela que primeiro tinha todas as calorias, não era baixa caloria. E também a Sphere. Também tem uma modificação do sabor, eu também gosto. Tá, ele tem sabor chocolate, baunilha, frutas vermelhas. Esse daqui, esse Glitactin, ele tem em sabor café. Acho que é mais para adultos, sabe? Porque os adultos às vezes são meio esquecidos, né? Parece que é como se fosse uma doença só da infância, né? Mas claro que fica mais difícil de conseguir bons sabores depois que a pessoa fica mais velha, né? É bom saber que não esqueceram dos adultos, né? Conforme nós estamos fazendo a transição para a vida adulta, tem também essas opções. Agora vamos da Giovana. A Giovana é um caso bem diferente da Bianca, né? Lá no país da Bianca, se eu estiver errada, vocês me corrijam, tá? No país da Bianca só tem, por enquanto, as fórmulas dos alimentos, né? Depois a gente vai falar um pouquinho dos alimentos. A Giovana, eu queria que você relatasse um pouco da sua experiência, como foi quando você nasceu, né? Você contasse um pouquinho para a gente, Giovana. Boa noite a todos e muito obrigada pelo convite. Eu fui diagnosticada, na época não tinha fórmula. Demorava 2 horas naquela época para conseguir tomar toda a fórmula, que era o que tinha na época. E como a Bianca, sabe? Era minha tia e as minhas avós, e cada vez que eu conseguia tomar, elas me davam uma moedinha. E eu fiquei numa dieta muito rígida, sem proteína. Eu não tinha nenhum tipo de alimento especial. Era basicamente um tratamento à base de fórmula. Basicamente, batata, salada, vegetais, massa. Era basicamente isso que eu comia. Quando eu tinha uns 13 anos, lá pelo 7º ano, o médico disse que eu podia começar a ampliar a minha dieta um pouquinho de pouco. Eu comecei com leite, eu lembro, eu era jovem, né? E os meus pais, às vezes, estavam ali na mesa, e aí eu sentia o cheiro do pão, sabe? Eu cheirava o pão, eu adorava, queria muito comer pão, mas eu acho que não foi a primeira coisa que foi introduzida na minha dieta. Então, eu ia na minha mãe sábado de manhã e falava, mãe, eu posso tomar cereal com leite? Ela falava, só um pouquinho de leite. Então, dali em diante, eu
comecei a não tomar tanto a fórmula, né? Comecei a largar a mão. Então, depois, no 8º ano, depois no ensino médio, eu comia de tudo, já tinha abandonado a fórmula. E aí, quando eu tinha 29 anos, eu comecei a perceber alguns efeitos colaterais disso. A minha memória de curto prazo ficava ruim, eu ficava muito irritada, coisas que, sabe, eu não consigo nem explicar direito tudo, mas aqueles anos em que eu não seguia dieta me afetaram. Em 2015, aí eu mudei para o Texas e aí teve um geneticista que trabalhava com fenilcetonúria e ele se tornou meu médico. Aí eu entrei na dieta, eu comecei a tomar fórmula, voltei para batata, pasta, salada, foi super difícil. É difícil quando você passa de uma dieta restrita para começar a comer proteína e depois tem que voltar para trás e não comer mais proteína, é difícil. Mas eu fiz dentro do possível. Eu recebi vários tipos de fórmulas. Eu usei o Glitactin RTD, mesmo que a Bianca acabou de falar. Eu tomava umas pílulas Lexitan 1,60, 2 por dia. Depois eu mudei para uma outra fórmula que parecia um Gatorade, assim, o sabor, sabe? Foi ótimo. Me ajudou quando eu tinha azia, era estranho. Os meus níveis, quando eu fui começar na dieta, os meus níveis tinham 60, eram de 60. Eu não sei se o sistema é o mesmo dos outros países, se o número seria mesmo, mas o que eu quero dizer é que os meus níveis de fenilalanina eram super altos. Aí, com a medicação, caiu para 19, 20, mais ou menos. Aí o médico disse o seguinte, surgiu uma coisa nova, é uma injeção, se chama Palynziq. Aqui, ó, para vocês verem, é uma injeção. Ele falou, olha, quer tentar? Vamos ver se você se adapta. Tá bom. Mas um dos principais efeitos colaterais era um choque anafilático. Então, eu tinha que andar com uma caneta de epinefrina em tudo quanto é lugar que eu fosse. Eu comecei com a injeção do Palynziq em janeiro, 30 de janeiro de 2019. Eu até tive que esquecer, porque eu já não lembrava essa data. Os níveis depois disso, depois de 11 meses, começaram a cair bastante. Antes do Palynziq, eu tinha chegado assim a 10. Agora, eu acabei de fazer um teste no dedo, aquele de picar o dedo, e o último foi 4,7. Comendo uma quantidade razoável de proteína, de carne. Eu estou comendo praticamente de tudo agora. Então, realmente foi bom para mim. Giovana, nós aqui no Brasil temos o mesmo tratamento quando você nasceu. O tratamento aqui basicamente são formas não palatáveis e não se tem alimentação hipoproteica para os pacientes. Então, a alimentação para os brasileiros é um pouquinho de arroz, muito pouco mesmo, saladas, batata. Batata é a guloseima deles, a batata frita. Fora isso, eles não têm absolutamente nada. Recentemente, uma marca chamada Nevalha trouxe alguns alimentos hipoproteicos, mas é muito distante da realidade da maior parte dos pacientes, porque são muito caros, não é fornecido pelo governo,
e é tratado pelo governo como se fossem guloseimas, quando na verdade esses alimentos são um tratamento, né? Então a gente tem muito a evoluir. Pensar aqui no Palazic, para nós é assim, quase que uma utopia hoje, porque nem a sapropterina, não sei se você teve acesso, o Curvan, se você chegou a usá-lo, nós aqui conseguimos incorporar só para meninas grávidas ou que queiram engravidar, num país em que a gestação sequer é planejada, né? A gente tem um problema social e de saúde muito grande com relação a isso. Então, assim, a nossa realidade é muito distante da realidade de vocês. Para você ver, né? Minha filha tem 12 anos, ela conhece os alimentos hipoproteicos, porque desde que ela nasceu a gente tem conseguido trazer, mas a gente sabe que a maior parte dos pacientes, cerca de 90% deles, nunca comeram um biscoito, um macarrão hipoproteico, uma farinha hipoproteica. E aí a gente se vira aqui como pode, né? A Sara, né, ela é paciente, né, brasileira, e ela se atrasou um pouquinho, né, para poder chegar, que ela estava no serviço. Mas a Sara vai, ali em cima tem a Bianca, né, e a Giovana, né? Você chegou um pouquinho atrasada, acho que você não ouviu. A Bianca lá na Austrália, ela tem o GMP, ela tem os alimentos, né? E a Giovana já tem já a reposição. A Giovana já pode comer tudo lá quando ela toma a injeção. Não sei se você ouviu a Giovana, né? Você quer falar alguma coisa para elas? Você quer perguntar para elas? Pode se apresentar, falar quem é você, como é você aqui, né? Ei, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Estamos ouvindo. Ah, é ótimo. Então, me chamo Sara Mansur, né? Desculpa pelo atraso, eu estava no serviço até agora. E eu tenho 23 anos, sou fenil clássica, né? Que é o nível mais avançado da fenil. Sou jornalista, formei no final do ano passado e eu faço a dieta, né, desde que eu comecei. Atualmente eu tomo o PKU Nutri 3, que é da Danone. Eu, sinceramente, eu não gosto muito do sabor dele. Eu acho que ele tem um sabor muito forte. Todas as fórmulas, né, deles que eles fazem aqui são fórmulas em pó. Então, a gente tem que diluir ou com água, com suco, que seja. E ingerir, né, conforme a prescrição médica. Eles falam quantas medidas nós temos que tomar, que geralmente dentro de cada lata vem com uma medidazinha pequena. Então, a gente tem que tomar X quantidades por dia, e o ideal é a gente tomar sempre o mais dividido possível, né, para a gente ter uma absorção melhor no organismo. Então, assim, eu acho que é muito incômodo para a gente, porque querendo ou não, a gente passa o dia na rua, né, a gente tem a nossa vida sobre a escola, a gente estuda, a gente trabalha, e aí a gente fica lembrando de ficar tomando PKU o tempo inteiro, e o outro já não é tão agradável, então tem que intercalar aquilo ali com a alimentação também, então acho que é bem difícil. Acho que esses métodos que vocês têm fora do Brasil são, assim, coisas incríveis e, igual a Leandra diz, é uma coisa, assim, utópica pra gente. E a fala da Leandra, eu concordo muito com o que ela disse. Nós temos a Mevalha, nós encontramos, eu moro em Minas Gerais, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, e a gente conseguiu encontrar aqui no mercado uma marca que chama Belfar, que são os biscoitos. Eles têm um teor de proteína bem pequeno, bem baixo, né? Então é um pouco mais tranquilo de comer, mas mesmo assim tem que ficar bem de olho mesmo por causa da dieta. Então, assim, é muito difícil mesmo para a gente achar produtos, né, que a gente consiga consumir tranquilamente. Tem muitos produtos que a gente consegue consumir, mas a gente tem que ficar ali, sempre de olho, né? Fazendo sempre a média ali do que a gente está comendo e tudo mais. Então, assim, eu acho que, para mim, um sonho muito grande é eu ter a variedade de coisas que vocês têm para consumir num preço bem mais acessível, porque aqui, assim, é uma realidade totalmente diferente mesmo. E é isso.
Simone, acho que está mudo o seu. Ah, estava mesmo. Agora vamos ouvir um pouco a Isabela, né? A Isabela é a filha da Leandra, ela é muito bonitinha. Ela tem, assim, a realidade da Isabela é ruim comparando com as outras, né? Mas comparando com os brasileiros, ela tem uma realidade bem melhor, né? Então fala um pouquinho para a gente, Isabela. Oi, meu nome é Isabela, tenho 12 anos, sou fenilcetonúrica. Eu fui diagnosticada com a fenil com 21 dias e eu iniciei meu tratamento já nessa época. Os meus pais, eles disseram que eles ficaram assustados, mas eles preferiram entender sobre a doença para poder me ajudar. Aqui no Brasil, nós não temos os mesmos alimentos que vocês. Fazemos dieta com restrição de proteína e usamos a fórmula metabólica, porém as fórmulas aqui são bem ruins. O gosto ele é bem desagradável e é cansativo de tomar. Além disso, não somos nós que escolhemos a nossa fórmula, nem as nutricionistas que cuidam da gente. O governo escolhe a fórmula que for mais barata, não importando se são boas para a nossa saúde, se causam efeitos colaterais e se podem nos deixar mais doentes. Quando muda a fórmula, é um sofrimento para todos nós. Eu mesma já tomei uma fórmula que, além de ter um gosto insuportável, dava muita dor no estômago, me deu feridas na boca e na pele e descompensou muito as minhas taxas de fenilalanina. Aqui no Brasil, nós temos o Kuvan, que, como a minha mãe falou, só é disponível para mulheres grávidas ou que queiram engravidar. E eu ainda tenho 12 anos, não tenho nem que pensar nisso. Como é que você se sente, Bela? Em relação sabendo que existem tantos tratamentos fora do Brasil? Então, aqui no Brasil seria muito bom se nós tivéssemos esse tratamento que vocês têm tanto na Austrália quanto nos Estados Unidos, que, na minha opinião, o Brasil ele é bem atrasado. Nós só temos PKU, não temos GMP, não temos nada. Não temos alimentos, não tem fenilcetonúrico que nunca comeu macarrão, um biscoito hipoproteico, nunca comeu nada que eu tive a oportunidade de comer. Por sorte, meus pais sempre conseguiram dar um jeito de trazer alimentos de fora do Brasil para mim. Essa é uma realidade muito triste, né? A Isabela teve algumas dificuldades na escola e assim, eu vendo aqui, né, vocês falaram que não tiveram problema de bullying. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem. Qualquer pessoa que é minimamente diferente acaba, muito por vezes, sofrendo algum tipo de preconceito. Então, por exemplo, a primeira escola que a Isabela estudou, ela era bem pequenininha, ainda na educação infantil. Para ela poder ser admitida na escola, eu precisei de levar um laudo médico falando que ela não tinha necessidades tão grandes assim de cuidados, né, a não ser a alimentação. Então, é bem complicado. Essa foi a primeira dificuldade que nós encontramos na vida em sociedade, porque logo no terceiro mês de vida já faltou a fórmula, né, aqui para ela, que é uma outra realidade que a gente vive. As fórmulas elas são dispensadas pelo governo, mas o Brasil é um país muito grande e falta fórmulas, né? Por vezes, um estado fica 6 meses sem ter fórmula. E quando ela tinha 3 meses de vida, quando a alimentação era exclusivamente essas fórmulas, aqui faltou. E foi um desespero, porque não era possível comprar nessa época. Hoje a gente ainda consegue comprar, mas na época não era vendido para pessoa física, só para órgãos governamentais. Então, vocês podem imaginar o desespero que é para uma mãe saber que não pode alimentar o seu filho com leite materno e também não tem como oferecer uma fórmula porque está fora do seu alcance. Eu até busquei nos 27 estados da federação comprar e me foi negado. E eu não conseguia comprar fora, porque eu precisava de um médico estrangeiro para me dar um laudo, validar um laudo brasileiro para poder comprar. Isso demandava um tempo enorme. E eu não tinha esse tempo para minha filha, porque ela era lactante, então era impossível. Então, assim, essas são umas das poucas dificuldades que nós enfrentamos. Eu acredito que a Sara, por ser mais velha, ela já tenha passado muitas outras dificuldades que a minha filha ainda, né, provavelmente passará. Ou não, né? Porque a nossa luta é para que não tenha que passar por tantas privações e por tantas dificuldades. Giovana,
tem umas mães perguntando, né? Então, as mães que estão perguntando, ali tem um espaçozinho que é para colocar a pergunta. É porque a gente costuma fazer a live em outra plataforma, então não é como essa, né? Então, ali tem um espaço da pergunta. E quem está fazendo a pergunta, coloca ali, porque aí eu posso perguntar, né? Giovana, as mães aqui tem umas perguntando se você precisa tomar essa injeção todo dia, né? E se você sente alguma coisa na hora que você toma a injeção. So when they first put me on Palynziq, Bem, a primeira vez que eu recebi a droga, eu tive o Palynziq, eu tive um problema para injetar, mas foi só a primeira vez. Mas depois eu fiz o quê? Passei para 2 vezes por semana e agora sim eu tomo todos os dias. Bom, como é que eu me sinto? Algumas vezes não tem problema algum, eu simplesmente coloco a injeção, coloco a seringa, aí a agulha e pronto. Algumas vezes é um pouquinho mais difícil. E claro, com a injeção todos os dias, eu tenho que fazer um rodízio, não é? Entre os lados. Eu comecei fazendo a injeção na perna, depois na minha barriga, no meu abdômen, no meu estômago e depois no braço. Foi assim que eu fiz. Bom, como eu não tenho muita gordura nas minhas pernas, agora eu fico um pouquinho, acho que não vou fazer porque dói. Então, eu prefiro o meu estômago, os meus braços. E aí eu faço um rodízio na região da minha barriga, do meu estômago. Algumas vezes a agulha não entra. E aí você precisa de mais força, né, para que a agulha entre. Isso algumas vezes. Mas eu diria que vale a pena, sim, para você poder comer proteína e sem ficar com tanta restrição. Giovana, essa agulhinha, ela parece com a agulhinha daquela que as pessoas aplicam a insulina, né? Que a agulhinha da insulina, ela é uma agulha pequena, comum. Como que é o tamanho dessa agulhinha? É uma agulha igual da injeção comum? It's a very small needle. Como podem ver, é uma agulha pequena. It's small. Eu acho que ela é pequena. É pequena. It's very thin. E é bem fininha. And being that I've opened it, do you mind if I just go ahead and do the injection? Posso tomar a injeção agora? Alguém se Pode. incomoda, gente? Não. Todo mundo tem essa curiosidade de saber como é. So normally I have someone to do my Sara, arms. That's what I'm Giovana, going to be dá uma doing with my olhada. arm. Normalmente eu tenho uma pessoa até que me ajude, porque algumas vezes é difícil. Eu também quero aqui garantir que todo mundo consiga me ver. This is alcohol. A gente tem, né, o álcool para passar na pele, para limpar. Just recently I had a little bit of Há trouble. pouquíssimo tempo eu tive um pequeno problema, porque é difícil fazer isso sozinha, viu? There you go. Went in. That was Pronto, a Ai, agulha meu Deus, tão entrou. Acho tranquilo. que foi fácil, né? Parece. Muito. and when it retracts back, it's really E smooth. It doesn't quando você tem também uma retração depois posterior, isso tudo é feito sozinho. Você não precisa fazer nada. É fácil, acabou. and Acabou. Vamos ver se a gente consegue ver.
Agora eu vou passar de novo o álcool. Acho que, olha, não fica nem marca, não dá para ver nada. Nossa, até eu fiquei impressionada porque foi tão fácil. Eu falei, nossa, não vai dar certo. Ai, meu Deus. E o detalhe Mas que ela tudo agora bem, pode deu comer. certo. Giovana, agora você já pode ir para o restaurante, I've né? really been actually with COVID. Olha, com a Covid, com o corona, eu não tenho ido a restaurantes. Quer ver quanto tempo que eu não vou? Eu acho que desde março que eu não vou a restaurantes. Também. Giovana, você teve algum efeito colateral com a utilização do Palynziq? Yes, as a matter of fact. Sim, para falar a verdade, eu documento também todas as minhas injeções no Facebook, num grupo de fenilcetonúria. Eu preciso até anotar, no dia 29 de março de 2019, então, 3 meses depois que eu comecei a tomar a injeção, eu estava viajando para visitar os meus pais e eu estava dirigindo e eu bati a minha mão, eu achei que eu tinha batido alguma veia, porque à noite começou a doer, no dia seguinte começou a doer muito. Aí eu falei, olha, não foi essa batidinha, não. Eu não conseguia mais usar nem meu polegar, nem a minha mão, não conseguia segurar o celular, não conseguia fazer nada com a minha mão. Aí depois isso daí foi subindo, chegou até o meu pulso e até o meu cotovelo. Então, um efeito colateral do Palynziq é dor articular. Dói, a articulação dói. E o que a gente precisa fazer é tomar um corticoide, prednisona ou qualquer outro que o médico prescreva. Aí, quando eu voltei para casa, eu falei para o médico, relatei tudo o que estava acontecendo e o médico sabia, já que eu precisava, então, de um corticoide. Eu tomei o corticoide e depois de algumas horas a dor já começou a ceder. Mas para algumas pessoas a dor é muito grande, a pessoa não consegue fazer nada. As pessoas estão perguntando aqui se com a injeção você pode comer de tudo. E se você só toma a injeção no dia que você quer comer alguma coisa, uma proteína a mais. Right now, atualmente, a ingestão recomendada de proteína é de 50 gramas por dia. Eu estou comendo bem mais do que isso. Aí, nesse caso, tem que tomar a injeção todo dia, tem que ser consistente. E a partir de quantos anos vocês podem começar a usar essa medicação? in the US, it's 18. Nos Estados Unidos, depois dos 18 anos. Bianca, na Europa, essa idade ficou menor um pouco, não ficou? In Australia, we don't have Palynziq just yet. We do Na Austrália ainda não temos Palynziq. E tem que ir para criança a menos de 18 anos, mas depois dos 18 anos pode continuar. Estamos tentando trazer o Palynziq para a Austrália. E também estamos lutando para o Kuvan para todo mundo, porque a gente acha que é discriminatório que somente as crianças possam receber Kuvan, porque depois eles não prescrevem para adultos. Seria bom ter o Palynziq também. É ótimo, esse é o relato da Giovana, nossa, que sonho, né? Eu, como disse,
Eu sou super soltuda, né? Eu sou de família italiana, né? Então, eu cresci comendo massa, olha que delícia. E muitos vegetais, batata. Então, 6 gramas é o máximo que eu posso ingerir por dia. Então, se eu ficasse só na base de fruta e verdura, seria muito difícil ficar nisso, né? Eu estaria morrendo de fome. Então, eu imagino a dificuldade do que vocês devem sofrer no Brasil, porque realmente isso é super difícil. Giovana, a Elizabeth, né? Ela é da Associação de Pacientes de Portugal. Eu não, como é uma plataforma que eu também não sei mexer muito, senão eu até tentaria colocar ela para ela ficar aqui na tela também com a gente, né? Mas ela está aqui no WhatsApp, né, e tal, e está me perguntando se para fazer uso dessa injeção são só as pessoas que são responsivas ao Kuvan ou pode ser qualquer pessoa, se você sabe responder a ela. With me, I actually was on Kuvan. No meu caso, eu recebia Kuvan, era o que eu usava. Ele dizia que eu respondia bem ao Kuvan. Eu achava que eu não respondia tão bem quanto outros pacientes. Eu entendo que não é pré-requisito receber o Kuvan primeiro para receber o Palynziq. Eu acho que, independente da pessoa ter recebido o Kuvan antes ou não, ela pode receber Palynziq. O Palynziq, ele faz uma reposição de enzimas. O Palynziq, teoricamente, deveria funcionar para todo mundo. Sendo que o Kuvan não, o Kuvan ajuda só um subgrupo de pacientes. Eu vi que alguém perguntou sobre a responsabilidade. Eu vi que alguém fez uma pergunta, apareceu aqui na tela e sumiu. Você viu, Leandra? Quanto tempo, Giovana, depois que você toma, né? Aí você já pode comer. Aí vamos supor, se amanhã você não tiver essa injeção, você não vai poder comer? So, I forgot one day. Um dia eu esqueci, por exemplo. Esqueci. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Chega o final do dia, esqueci. Aí eu continuei comendo como eu normalmente como. Agora, se eu ficar sem o produto, aí tem alguns representantes farmacêuticos que ficam ali em cima para ter certeza que eu não tenho nenhum tipo de falta de produto. Ontem mesmo eu já fiz uma encomenda para 30 dias. E eu vou receber, acho que na quarta da semana que vem. Giovana, como que funciona? Você tem um seguro saúde e esse seguro saúde que cobre o Palynziq para você? Yes, so Palynziq is extremely expensive. Palynziq é muito caro. Se eu não tivesse seguro saúde, provavelmente eu não conseguiria pagar. Eu tenho, além do seguro saúde, tem também uma coisa aqui no Texas, né, que é onde eu moro, que se chama NORD. É uma organização nacional para doenças raras. Essa organização ajuda no pagamento, tipo assim, $500. Todos os meses eles complementam esse pagamento. Então, os preços do Palynziq, eu até chequei aqui. Os preços são astronômicos. Veja bem, eu uso 20 miligramas. Diz aqui, ó, na minha pesquisa. É mais de $5.000. Então, qualquer medicamento que você tome, qualquer tipo de alimento especial, os preços são
super altos. Aqui nos Estados Unidos, o que importa para as indústrias farmacêuticas é ganhar dinheiro, né? Então, se eles conseguirem forrar os bolsos, está tudo certo. Então, pronto, fiz minha declaração política aqui. Mas existe muitos remédios que são muito mais caros que isso. A gente vê que tem doenças que são muito mais caras. Agora, quanto custa uma criança, como tem aqui? Uma criança que ela acaba no futuro não conseguindo estudar, não conseguindo trabalhar, não vai produzir nada, né? Quanto custa isso? Eu acho que deve ser mais caro do que essa injeção, né? Aqui, tem uma pergunta aqui, tá? É se você tem que monitorar ou suplementar a tirosina. Se você verifica os níveis da tirosina. Every time I do a blood test, sempre que eu faço um exame de sangue, eles verificam tanto os níveis de tirosina como de fenilalanina. Eu estava com níveis baixos de tirosina, então agora eu tenho um suplemento de tirosina que eu tomo. 500 miligramas 2 vezes por dia. Então, assim, de manhã e antes de começar aqui a nossa reunião, eu também tomei a outra dose. Os níveis atualmente de fenilalanina é 4,7, 0,6 para tirosina, que é meio mais ou menos. Aqui a outra mãe está perguntando, com a medicação ela pode comer até 50 gramas de proteína animal. É isso que eu entendi? Até quanto de proteína ela pode comer? yes, that's what the doctor recommended. Sim, essa é a recomendação do médico. Eu acho que, em média, eu estou ingerindo 70 gramas. De proteína animal ou de proteína geral? Animal protein. Proteína animal. Há algumas semanas, eu comi lá um bifão. Sábado passado, eu fui ao churrasco. Desculpa, eu tenho que olhar ali o rostinho da Sara. Quando ela falou ali comer um bifão, a Sara deu um sorriso tão grande que eu não resisti. Ai, desculpa, tá, Giovana? Eu interrompi você falando. No, that's quite all right. You know, não tem problema. Olha, a Elizabeth está perguntando. Se a pessoa ficou feliz, ótimo, né? É. A Elizabeth está perguntando, a Elizabeth é da Associação de Portugal, né? Se alguma vez você teve algum episódio de choque anafilático e se teve, como resolveu? I haven't yet. Não tive ainda. Mas eu carrego aquela canetinha de epinefrina em qualquer lugar que eu vá. Essa jaqueta, praticamente eu só uso ela. Ela tem aqui bolso interno, sabe? Aí eu já deixo a canetinha de epinefrina ali. Graças a Deus, nunca precisei, nunca tive uma crise anafilática. Sara, você quer fazer alguma pergunta para a Giovana? Eu queria perguntar, na verdade, sobre o teste do exame de sangue, que ela falou lá no início, quando eu entrei, ela estava falando que ela faz o exame de sangue pelo dedo. Antes aqui eu fazia na veia, no braço, e aí agora eu mudei de posto de saúde e faço no dedo. Mas esse exame dela, ela faz em algum tipo de posto também, ou ela tem alguma coisa tipo glicose, que ela mexe em casa? The labs from my doctors send me. O laboratório do médico onde eu vou me manda todos os materiais. Eu não tenho aqui para mostrar. Eles mandam. Sabe que nem aquele de medir glicose, é um tubetinho assim, aí você coloca assim no dedo, você continua apertando até sair um pouquinho de sangue, né? Aí você tem lá o papel filtro. Não sei se dá para ver. É tipo assim, ó, não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Aí você tem que preencher esses circulozinhos com sangue. É tipo um papel filtro, você fecha e manda para o laboratório. Agora, para ir lá tirar sangue, eu já fiz isso.
quando eu comecei a voltar na dieta, eu entrei em contato com um médico que era de uma outra cidade do Texas, de Galveston, e ele estava fazendo um estudo com pH 4. E nessa época eu estava tomando essas pílulas. Nessa época eu tinha que ir lá no laboratório fazer exame de sangue. Então hoje basicamente você faz em casa, o exame e leva no laboratório. Yes, send it via Isso. mail to the lab. Eu mando por correio para o laboratório. E aí lá no laboratório eles dão um resultado e me mandam por e-mail o resultado. Nossa, Aqui no Brasil... fala, Sara. Isso é muito mais prático, eu sempre comento isso. Devia ter um teste igual de glicose aqui no Brasil para isso também, que é muito mais tranquilo. Aqui, Sara, aqui no Brasil, cada estado faz de um jeito, né? Tem alguns estados, por exemplo, lá com a doutora Ida, lá em Porto Alegre, quem mora longe, né? Eu não sei se eles fazem no dedinho, eu não sei se eles vão no posto de saúde ou se fazem no dedinho, mas eles botam no correio e vai para Porto Alegre para fazer. Tem em alguns estados que, em Paraná, por exemplo, eles aplicam, fura o dedinho, bota no papel, como ela, eles botam no correio e vai para a FEP, que no Paraná é na FEP, né? Vai para a FEP faz e eles pegam o resultado por e-mail. Lá em Porto Alegre também, no Hospital das Clínicas, eles pegam o resultado por e-mail, mas também vai pelo correio. Aqui em Minas, eu conversei uma vez no posto e eles me falaram isso, que as cidades do interior, a criança tem que ir no posto, né? A criança, o adulto que seja, tem que ir no posto. Aí no posto de saúde eles vão fazer o teste e vão mandar pelo correio para a Nupad. Aí a Nupad a Nupad é quem faz o teste aqui, né, em Minas. E aí a Nupad faz o teste e coloca no site deles o resultado. Mas de qualquer forma eu tenho que sair da minha casa e ir no posto, independentemente se eu estou na capital, se eu estou na região metropolitana ou se eu estou no interior. Aqui em Brasília é diferente. Aqui em Brasília a gente tem que fazer no hospital e o exame de sangue sai 3 dias depois, já na consulta, para saber a taxa de fenilalanina. No dedo, né? E a gente faz no dedo. Você faz no dedo, né, Isabela? Sim. Bianca, você usa a fórmula quantas vezes por dia? I take mine 3 times a day. 3 vezes por dia. E eu tenho um equivalente de 60 gramas por dia. Essa daqui é a embalagem de 15, então eu uso 4 dessas para poder totalizar os 60. Ou então, eu uso o Sphere, porque o Sphere tem 20, então aí eu uso 3 desse. Ou eu posso misturar também. Então, um pouquinho mais fácil, né? Às vezes, você sai e aí você não quer misturar o líquido no pó, né? Fica mais difícil, aí eu uso o líquido. Às vezes, eu tomo um pouquinho mais, não tem problema. Aí eu uso 2 do saquinho, depois dos 2 do outro. Fica um pouquinho a mais, uns 5 gramas a mais, mas não tem problema. Não tem problema se passar. Depende um pouco do que eu estou fazendo um dia. Às vezes eu fui de uma caminhada longa e aí eu levei esses 4 que era mais fácil, né? Porque aí eu só bebo, não preciso misturar com outro líquido. Eu uso 4 vezes ao dia, 18 medidas. Misturada na água, né? Mas em gramas, quantas gramas você toma? 18. Não. Ah, Simone, agora você me pegou. Tem que gramas de proteína. Ali. É porque ali ela está falando ali. em gramas de proteína. Ela toma, não é isso, Bianca? Você toma 60 gramas de proteína por dia, né? Dá uns 60 também aqui, dela dá isso. Bianca, explica um pouquinho para as mães, né? Aqui no Brasil, vou te explicar como é aqui, né? Aqui a gente só tem aquela fórmula de aminoácido que você tinha quando você era criança, que depois, quando você ficou adolescente, você já tinha de aminoácido, mas com sabor, né? Tinha já de morango, tinha de outros sabores, não é isso? Então, aqui não. Aqui a gente ainda tem aquela
bem antiga, deve ser de quando você era criança, bebezinha, né? E só tem, eles dizem que tem sabor de baunilha, mas não é igual eu já via de vocês, não, sabe? Daqui tem o cheiro, o sabor de aminoácido mesmo, né? Difícil, né? E aqui nós temos duas marcas importadas, né? E duas nacionais. O que acontece aqui no Brasil? Aqui o governo abre uma licitação e vai lá, os laboratórios vão lá. Aí aquele que tiver o preço mais baixo é o que ganha. Então aquele paciente tem que tomar aquela fórmula, né, que ganhou a mais barata. O paciente não tem o direito de escolher. Mesmo dentro dessas que a gente tem, porque é muito pouca, todas são ruins. Mas mesmo assim, o paciente prefere uma ou outra, mesmo dentro daquela coisa ruim. E aqui os pacientes não têm esse direito à escolha, né? A gente tem falado bastante sobre isso, que é importante que o paciente escolha, né? Fala um pouquinho da experiência sua na Austrália, que o paciente pode escolher essa questão dos alimentos. Como que é? Aqui ninguém tem alimentos lipoproteicos, tá? A maioria aqui usa alguns alimentos sem glúten, mas não sabe, dentro daquele alimento, a gente não sabe nem quanto tem fenilalanina. A gente tem uma tabela, mas essa tabela não é atualizada. Agora que estão começando a mexer nela e tal, então a gente não tem nem essa noção, né, de quanto tem fenilalanina naquele alimento do sem glúten, né? Me conta um pouquinho dessa realidade aí dos alimentos e da fórmula. I think I can tell you a bit of a story. Olha, eu vou contar uma história. Nós recebemos $250 australianos por mês para comprar os medicamentos, porque é caro também. Então, cada um custa, sei lá, $15. Então, o governo dá essa verba para que a gente possa comprar. E eles dão isso para todos os pacientes diagnosticados com fenilcetonúria. É como se fosse um kit básico para todos. Então, o governo, às vezes, muda. Eles não sabiam como isso era importante. Foi uma mudança na lei que aconteceu. Tinha um ministro da saúde que falou assim, não, agora você pode ir na loja comprar. Então, agora vocês podem usar. Na Austrália, na MDDA, que é a nossa associação, nós lutamos muito, porque eu tenho que tomar 6 gramas, tem gente que tem 2 gramas, mas você não consegue, de repente, chegar a isso sem um tipo de fórmula especial. Então, foi bom porque eles revisaram essa lei e passaram a entender que isso era importante, não era uma opção. A gente precisava desses produtos, dessas fórmulas, fazia parte do tratamento, não havia dúvida sobre isso. Então, não é porque era frescura, eu não gostava da comida, é porque simplesmente precisava. E foi bom porque começamos a ter mais receptividade, começamos a ser reconhecidos. Não tanto quanto nos Estados Unidos, mas agora nós temos mais produtos. E eu fico grata, né, por isso. Então, ter mais pão, massa, algumas misturas, bolachas que são alimentos hipoproteicos. Em relação à fórmula, então o governo subsidia, né, a fórmula para nós, porque custaria milhares de dólares por mês se o governo não pagasse. Mas aqui na Austrália, todo mundo tem um seguro-saúde. Então, todos que têm fenilcetonúria têm esse custo subsidiado pelo governo. Então, para uma criança, por exemplo, você tem que pagar $5. Independente da fórmula que recebe. Aí você escolhe dentro de uma grande linha de produtos da Austrália. A gente tinha mais de 30 tipos de fórmulas com diferentes sabores. Então, é comum que as crianças experimentem 30 produtos diferentes até que elas decidam, não, eu gosto mais dessa. Isso é importante, porque eu tenho certeza que no Brasil tem criança que
não gosta da fórmula e não quer tomar. E isso, é claro, afeta todo o tratamento, os níveis, a sua capacidade de atingir todo o seu potencial. Nós demos sorte. Depois quando você começa a trabalhar, ainda você paga só $40 e ainda assim não é caro para a gente e tem acesso a todas as fórmulas da Austrália. A nossa realidade é que nem só os pacientes não têm o direito de escolher e nem as nutricionistas que tratam esses pacientes também têm o direito de escolha. Porque a gente sabe que se dependesse da equipe médica que cuida dos meninos, certamente eles ofereceriam aquilo que eles tenham mais tolerância. Mas aqui não, aqui a gente precisa convencer os governos quando uma fórmula ela não é bem recebida, quando traz intolerância e quando traz reações adversas, porque aqui acontece muito de haver reações adversas não esperadas, né? E aí geralmente é uma briga judicial para que a gente consiga afastar uma determinada forma e conseguir uma outra. A gente ainda está aqui nessa de pó, que eu acho que vocês usaram aí há mais de uma década, né? A nossa ainda é essa. Eu queria te perguntar uma coisa, Bianca. Você falou que você recebe um dinheiro e você compra a fórmula, no caso, o pozinho e o líquido. Na verdade, eu sempre quis experimentar esse líquido, eu achei ele assim, fantástico. Se você compra ele, onde você compra? Em farmácia, no supermercado? Como que funciona isso aí? So the liquid formula, Essa fórmula líquida eu tenho que comprar na farmácia, então ela é prescrita. Então você tem que ir ao médico, a um especialista, e aí eles é que vão nos prescrever também a quantidade. E depois que aquela prescrição vencer, você tem que voltar e passar de novo pelo médico. Sem a prescrição, você não consegue essa fórmula. E com relação à sua outra pergunta, você pode repetir a sua primeira pergunta, a primeira parte da pergunta, por favor, Sara? Era basicamente isso, saber como que funcionava. Você recebia o dinheiro e você que teria que comprar a fórmula. Ou se o governo que te dava a fórmula e um dinheiro extra, né, para comprar os outros tipos de alimentos, as bolachas, os pães, bom, você tinha comentado. Yeah, the formula and food are separate. The formula A fórmula e os alimentos são separados. A fórmula é paga principalmente pelo governo, então $40 se for adulto, $5 se você é criança. Agora, alimentos é separado. $250 são depositados na minha conta bancária. E eu posso usar, então, para comprar alimentos hipoproteicos ou produtos que eu possa me alimentar. São produtos que me tornem saudáveis. Eu queria fazer uma pergunta para as duas, para a Giovana e para a Bianca. Como é que é o tratamento de vocês? É uma equipe multidisciplinar? Qual a frequência que vocês precisam ir aos médicos? Como é que funciona o tratamento para vocês na idade adulta aí? Okay, I'll go first. Tá bom, eu começo. Então, na Austrália, este é um ponto que nós estamos analisando, porque os pacientes são tratados de maneiras diferentes dependendo do estado. Em alguns lugares há um monitoramento, de fenilalanina e tirosina, em outros não. Eu, por exemplo, eu peço especificamente para medirem também minha tirosina, mas não é algo que eles façam. Então, se eu não falar nada, eles não fariam. Em algumas equipes, alguns lugares, você tem um psicólogo também, não é em todos os lugares, eu acho que tem um local. Então, vejam que a atenção, o cuidado ao paciente é diferente, e isso é uma coisa que a gente quer melhorar, porque todo mundo precisava receber o mesmo padrão de atenção. Quando você é adulto, aí você, uma vez por ano, vai ver especialista, mas também tem gente que vai a cada 3 meses, a cada 6 meses, vai depender da clínica e de quem cuida de você. Também é outra área onde a gente precisa melhorar.
Bom, agora aqui eu tenho meu geneticista, que tem uma equipe que inclui nutricionista, então eles monitoram. Eles têm um registro alimentar de tudo que eu comi antes do meu exame de sangue, que eu faço pelo meu dedo. Eu tenho que anotar tudo que eu comi e depois nós temos o assistente social que também vai me ajudar para que eu possa, então, também entrar em contato com outras organizações, por exemplo, uma organização nacional para doenças raras, para que eu possa obter medicamentos, alimentos, apesar de agora eu não ter nenhum alimento especial, mas qualquer tipo dessa, é uma necessidade desse tipo, então é multidisciplinar. E a orientação para que de tempos em tempos vocês tenham algum acompanhamento neurológico, fazem densitometria óssea, porque a gente sabe, aqui no Brasil, pelo menos, talvez por conta das nossas fórmulas, existe uma propensão de perda de cálcio mesmo. Então, tem que ter esse acompanhamento a partir dos 12 anos. Aí, isso também é protocolo da patologia? Vocês teriam esses outros atendimentos? I haven't done, I think the last time they did a neurological test on me. Eu acho que a última vez foi feito um teste neurológico. Nossa, mas foi quando eu tinha 6, 7 anos. Se alguém me perguntar, você precisa de outro? Ah, com certeza. Mas e por quê? Porque há 20, já 30 anos, né, que eu larguei a dieta também. E eu falei que eu percebi que houve um declínio, não é, cognitivo. E a gente sabe que a fenilcetonúria, ele não tem um impacto imediato. São anos e anos e anos para você sentir o impacto. E, pessoalmente, o que eu acho que eu tenho, sim, um pouquinho de comprometimento cerebral, né? Mas já foi, mais ou menos, agora. Eu acho que eu precisaria, sim, de um teste neurológico. Eu acho que seria bacana para eu poder entender até como é que eu tô. Bem, lá na Austrália, você, como a Giovana falou, aos 6 ou 7 anos de idade, quando você vai para a escola, quando você vai entrar na fase escolar, aí eles fazem um teste basal. E eu acho que agora eles estão melhorando, fazendo já mais testes em intervalos regulares. Eu não fiz. E eu fiz só quando eu fiz parte de um estudo de pesquisa. Aí sim, eles tinham que colher sangue. Aí também tentar fazer uma correlação de qual era o meu grau cognitivo. Mas nunca foi também parte do tratamento. E com relação também às densitometrias, eu sei de adultos, sim, que têm osteoporose. Isso foi reconhecido por especialistas também na Austrália. Então, eles pedem densitometria e outros também aspectos psicológicos, da sua saúde mental. Isso na comunidade de fenilcetonúricos. Eu acho que tudo isso começou a ser reconhecido. E a gente tem, sim, uma equipe multidisciplinar cuidando dos pacientes, sempre pagos, né, pelo governo, mas aí vira uma barreira também você ter toda a equipe. Giovana, com essa injeção que você toma, você precisa tomar algum tipo de fórmula? Actually, they took me off of my formula, so... Não, na verdade, eles me tiraram as fórmulas. Como eu falei logo no início, eu primeiro comecei a tomar injeção uma vez por semana, depois 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, até que eu chegasse à injeção diária. Eu comecei a deixar de tomar alguns dos meus medicamentos, deixa eu pensar, acho que provavelmente foi no final do ano passado. Eu recebi a Covan, Glitectin e 40 comprimidos por dia do Flexden. Então, isso começou a diminuir. Eu hoje não tomo mais comprimido nenhum. Aí depois eu diminuí as de glitactina
não tomo mais. E aí depois também diminuíram, tiraram o Covam. Primeiro a gente foi diminuindo a dosagem, foi para 800, 600, depois 200. E toda vez que eu tomava uma injeção, fazia o teste, né, com a lancetada no meu dedo, e aí eu comecei a melhorar e eles começaram a tirar os medicamentos. Hoje eu não tomo nenhum medicamento, apenas o suplemento de tirosina. Bianca, você sempre teve as taxas controladas ou as suas taxas eram assim, de vez em quando subia e voltava ao normal? Como que foi as suas taxas ao longo da sua vida? So I'd say my levels have been quite good and within range. As minhas taxas estão boas, elas ficam dentro de uma faixa boa. Bom, quando eu era pequena, não. Quando eu era criança, eu cheguei a ser hospitalizada. Eu diria que eu tinha alguns meses. As minhas taxas, eu lembro que uma vez eram 900 dividido por 16. Eu nem sei quanto que dá, não sei, comparado a Giovana, mas eram bem altas, estavam bem fora de qualquer padrão de normalidade. E também, quando eu viajo, eu acho também que daí foge um pouco. E aí, porque você tem que ou levar a fórmula, ou você tem que encontrar os alimentos, né? Algumas vezes não é tão fácil assim. Então, tem algumas vezes onde tem um comprometimento da dieta, mas normalmente é 316 e é um desafio. É um desafio. Quantos pacientes tem na Austrália de fenilcetonúria, Bianca? I think it's about 1,300. Eu acho que são 1.300, se eu não estou enganada. Agora, essa fórmula que você toma, o GMP, a fórmula de aminoácido, quando mistura com a água, tem que tomar logo, não pode deixar ela muito tempo sem tomar, senão ela estraga. Esse GMP, você pode abrir, tomar um pouco e depois tomar o resto, ou você tem que guardar na geladeira também, o que sobra? I think this one you can pretty Esse much. daqui, olha, esse daqui eu posso deixar aberto, ele não estraga. Mas eu tenho que manter refrigerado depois, mas não precisa ser ingerido em 24 horas. Eu sei que aquele de aminoácidos, depois de um dia, bom, eu também acho que você até sente o sabor se não ficar refrigerado, né? Eu sinto até um sabor meio rançoso. Agora o Sphere, quando eu faço ele, quando eu preparo, e se ele não estiver frio, ele tem ômega 3, tem óleo de peixe. Aí tem um sabor que fica esquisito depois de 10 minutos. Mas eu bato como se fosse uma vitamina mais smoothie. Aí eu coloco água, coloco fruta. Ou então eu coloco com café com açúcar. Aí me salva o dia. Mas esse daqui, então, é direto. Agora, esse outro é mais estável. Eu acho que depende do produto, né? Se for o GMP ou se é uma base de aminoácido. Vai depender da formulação também de cada produto. Esse Sphere você consegue comer ele com a comida também? Ou você só toma com líquidos? I've actually made, I don't know if this will translate and I don't know. Olha, vamos ver se vocês têm, a gente tem umas o que eu chamo de bolinhas de proteína. Você coloca, misturar nele. Eu não sei se vocês têm. Como se você fizesse uma almôndegazinha, alguma coisa. Eu não sei se tem aqui alguma coisa assim. Aí eu posso colocar depois um pouquinho de coco, então. Na verdade, eu faço o meu próprio pozinho aqui, quando eu misturo ele com outras coisas.
Mas, mais uma vez, né, eu preciso comer isso bem gelado, porque senão o cheiro não dá. Aí eu falo também com a nutricionista, eu falo, posso usar assim? Eu posso misturar? Aí eles falam que sim. É uma bolinha de proteína que eu faço em vez da barrinha. Bianca, como é que foi a sua adolescência quando você saiu com as suas amigas, ia pro cinema, restaurante, você comia alguma coisa, comia igual a elas? Levava comida? So I've never been scared to go out. I know a lot of Olha, eu people. nunca fiquei com medo de sair. Eu sei que algumas pessoas têm esse temor. E eu até entendo, não é? Porque você fica pensando, eu não vou seguir a minha dieta. Mas quando eu penso no que eu fazia, eu ainda faço, eu sempre trago, né, um produto para eu comer hipoproteico. Por exemplo, uma massa com vegetais. E aí eu peço para esquentarem. Agora, se não der, daí eu vou olhar o menu, o cardápio antes, né? E eu tenho muita sorte. Meus amigos são maravilhosos. Eu nunca sofri bullying. Eles sempre me dão um maior apoio. Sempre falam, Bianca, a gente vai em tal lugar antes. Dá uma olhadinha no cardápio, vê se tem alguma coisa que você pode comer. Se não tiver, a gente muda de lugar. Então eu posso dizer que eu tenho muita sorte, porque eu sei que nem sempre é assim, né? Não posso dizer que isso foi um problema, porque se eu não pudesse comer, eu me sentia à vontade para falar para os meus amigos, olha, isso aqui eu não vou poder ir nesse lugar. E aí, eles já escolhiam um lugar onde eles poderiam até fazer aquela massa lá para mim, ou esquentar a massa, ou então um lugar onde eu tivesse opções. E na Austrália, é um país com uma cultura muito rica, então a gente tem diferentes tipos de cozinha e tem vários tipos de hortaliças, né, de vegetais que você pode comer e preparar de diferentes maneiras. Bianca e Giovana, quero fazer uma pergunta para vocês duas. No país de vocês, tem muitos casos de diagnósticos tardios? I would say no. Like Não. very, very limited. Na Austrália, não. Seria, assim, muito raro isso acontecer. Provavelmente não aqui nos Estados Unidos. Não consigo pensar por que teria casos que passariam despercebidos sem diagnóstico. Não teria nem desculpa para isso. A menos que a pessoa não tenha tido parto no hospital. É a única situação que eu consigo pensar. Caso contrário, não teria desculpa. Tem problema no Brasil de diagnóstico tardio? Lamentavelmente, o teste do pezinho que faz o diagnóstico, né, da fenilcetonúria, ele foi implementado no Brasil em 92. Mas apesar de ter tanto tempo, né, a gente tem muitos casos de diagnóstico tardio e ainda hoje. Então, é muito complicado. Aqui no Brasil, é porque é um país muito grande, então varia muito de estado para estado. Há estados que estão quebrados e acabam não fazendo o teste devidamente, ou faz o teste, demora para dar o resultado, então a família fica sabendo 1 ano depois, quando as sequelas já foram instaladas. Nossa realidade ainda é muito difícil, perto da de vocês. A gente está vendo um paraíso com vocês. Giovana, você quando comeu carne pela primeira vez, elas estavam perguntando como foi as suas taxas. Eu acho que foi até os 13 anos boa, não foi isso que você falou? Aí os 13 você parou de fazer dieta, aí foi a primeira vez que você comeu uma carne? No, actually, I did not have good levels at 30. Não, eu não tinha, não, bons níveis. Eu parei a minha dieta, sei lá, no 7º ano. Então, daí até eu ter uns 30 e poucos anos, ou até mais, 30 e muitos, porque só 2015 que eu entrei numa dieta direitinho. Então, durante todo esse período, eu comi qualquer coisa.
Então, os meus níveis estavam sempre descompensados. Não tinha médico, não tomava medicação, não tinha nada. Eu, sim, sozinha. Vocês, a Giovana ou a Bianca, né, as duas, vocês sentem quando a taxa de vocês está alta? Vocês sentem que vocês ficam mais nervosas, a concentração é mais difícil? Vocês têm alguma sensação assim quando a taxa está alta? I am told. Me disseram que eu fico mais irritada, mas eu não percebo. Eu não consigo me concentrar durante muito tempo. Sabe, eu mesma não consigo dizer. O que eu posso dizer é que eu não consigo mais me expressar tão bem quanto eu conseguia me expressar quando eu estava na faculdade. Isso foi o quê? 2004, nessa época que eu estava na faculdade. Eu não consigo mais. Perdi isso. Eu acho que esse foi um efeito colateral permanente de ter ficado tanto tempo fora da dieta. Eu me sinto que eu sou bem sensível a essa variação de nível. Sabe, ele não precisa nem ficar alto, é só se ele flutuar. Se ele sai um pouco, mesmo dentro da faixa. Uma vez eu entrei num estudo para um novo medicamento, que nem está disponível ainda. Então, mediam muito os meus níveis. E aí estavam dentro da faixa, depois caiu. E aí eu me sentia super cansada. E aí, quando fica também mais alto, eu fico cansada, também preciso dormir. Então, para mim é uma coisa mais de letargia e cansaço, menos do que a questão da concentração. Se bem que uma coisa meio que vai junto com a outra, né? A pessoa está cansada, não vai conseguir se concentrar, né? É isso que eu sinto. Fala, Leandra. Giovana, você é fenil leve ou clássica? I am classic. Clássica. Bianca, eu queria te perguntar, com essa fórmula, o GNP, né? Você consegue ingerir carne igual a Giovana ou não? Como que você faz? Você come outras coisas, carne, ovo, bebe leite, come soja, né, grãos, essas coisas, ou não? Sua dieta é extremamente restrita. E você é clássica ou leve também? I wish I could. No. Ai, quem dera eu pudesse comer essa proteína animal. Não, é só uma fórmula. Então, eu tenho que ficar ali presa nos 6 gramas de proteína. Nem brócolis eu posso comer. Então, tem algumas coisas que eu não... Então, a batata, por exemplo, é alto demais. Eu acabo tendo que comer outras coisas. Não vale a pena. Às vezes eu como um tiquinho de nada, de batata, pronto, já gastei metade da minha cota. Então, não vale a pena eu me concentrar em outras coisas. Sabe, não vale a pena, né? Se eu tivesse um pedacinho assim de batata e fosse 1 grama, você fala, pra quê, né? Então, nem vale a pena comer batata nesse jeito. Acabo comendo outras coisas. E você falou outra... já esqueci. O que foi essa outra parte que você perguntou? Eu perguntei se você é fenil clássica ou se você é leve. Yeah, so I'm classic, but I've clássica. Foi feito o teste de mutação, por causa desse estudo do qual participei. Eles estão querendo fazer os testes genéticos para todos, ainda não conseguiram. No meu caso, eu recebi uma mutação de um gene clássico e um de moderado. E no caso do moderado é o que responde ao Kuvan, se estivesse disponível na Austrália, mas não é disponível. Mas, de qualquer maneira, é considerado um caso clássico. Giovana, estão perguntando qual é a sua formação acadêmica.
college, my degree is in theater, TV, film. Teatro, TV e filme. Foi essa a minha formação. E comecei o mestrado também na mesma área, só que eu só fiz 9 horas, aí só comecei a trabalhar e acabei parando. Atualmente, eu sou uma pessoa que trabalha na linha de atendimento à violência doméstica e também na parte de afirmação. Sara, como é que foi a sua adolescência? Você teve algum tipo de sofrimento? Como é que foi? Foi bem tranquilo, na verdade. Eu nunca tive nenhum... It was okay. I've never had problems I was never bullied with. Tem alguém falando junto? Não, né? I don't think não you can tive hear me nenhum, yet. não sofri nenhum tipo de bullying, nem nada. Foi super tranquilo mesmo. Eu conseguia sair com as minhas amigas, eu sempre mantinha tudo ali, né? A dieta, assim, bem restrita. Se eu sabia que eu ia sair e fosse comer alguma coisa que teria um pouco mais de proteína, eu já fazia a dieta durante a semana para poder sair no final de semana, né? E comer com mais tranquilidade. Eu acho que uma vantagem daqui é que os restaurantes, né, daqui sempre tem muitas opções de salada. Então fica muito mais fácil para a gente, né? Então a gente vai sair, a gente pode comer uma salada, a gente pode pedir uma batata frita ou uma mandioca. Então fica um pouco mais tranquilo, assim, eu não sei como está lá fora, né? Mas assim, foi muito tranquilo. Geralmente as pessoas perguntam, então você é vegetariano, você é vegano? Não, gente, eu tô ali entre os dois, né? Porque eu não posso comer nem a carne, nem o leite, mas também não posso comer os grãos. Então, assim, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso, mas nunca sofri nenhum tipo de bullying, nem nada do tipo. A Renata, a Renata ela é brasileira, né? Mas ela deu a sorte de ter um filho com fenilcetonúria e está morando nos Estados Unidos, né? Então, a realidade do menino dela vai ser diferente da nossa aqui no Brasil, apesar dela ser brasileira, né? Renata, fala um pouco o que você acha quando você vê tudo isso do seu país de origem, né? Como que é aqui, né? E ver agora o seu país agora, né? Que nem se compara, ver os outros países. Como você está se sentindo vendo tudo isso? Realmente, eu acho que é muito triste, sabe? Porque você vê que tem países que têm um reconhecimento tão grande de ver que é uma necessidade para o paciente de ter a fórmula, de ter medicamento, de ter os alimentos hipoproteicos, né? Então, a gente vê que, né, vendo o Brasil e vendo quanto que pode melhorar, né, o quanto que eles precisam ainda ver de que é necessário para o paciente tudo isso, que não é, né, a gente não está pedindo uma coisa assim banal, né, é a necessidade para que as pessoas que tenham a fenilcetonúria consigam ter uma vida normal e consigam ter um desenvolvimento normal. Então, é um alimento, mas é um alimento que é praticamente um medicamento. Então, eu fico muito triste, mas eu acho que tem muita luta pela frente. Eu acho que todos precisam se unir, porque isso é um direito de um paciente. Não é, né, não é só porque eu quero que o governo pague isso para mim e que eu não gaste no meu bolso. Não é uma coisa que depende, a pessoa depende para funcionar e para viver bem, entendeu? Então, realmente dói o coração, entendeu? Dói o coração porque eu tô aqui, graças a Deus a gente tem acesso a alguns medicamentos, tem acesso ao Kuvan, meu filho está no Kuvan agora, apesar de ter só 3 anos, mas eu sei que a vida dele é muito melhor, assim, ele pode comer muito mais comida porque ele está no medicamento. Então, eu sei que esse direito devia ser de qualquer cidadão ou de qualquer pessoa que tenha fenilcetonúria, porque não é fácil. Não é fácil, você vê pela
pelo que elas falaram, pelo que a Giovana passou, por tudo que a Bianca passou, a Sara também, a Isabela. Então, não é fácil para ninguém. Então, eu acho que tem muito a ser feito e eu espero, né, que os governantes e as pessoas que talvez estejam assistindo ou vendo essa live, que vejam o quanto é importante, o quanto foi importante para elas ter uma fórmula boa, ter vários tipos disponíveis e ter esse medicamento, o quanto melhorou a vida delas, entendeu? E poder fazer isso também para a população brasileira. Obrigada, Renata. Giovana, a gente já vai começar para encerrar, né? Só vou te fazer, então, a última pergunta que estão me perguntando aqui. Você sempre teve vontade de comer carne? I think when I first started doing it, it was like to Quando eu taste it. comecei, eu queria saber, o que eu queria mesmo saber o gosto era o pão. Eu sentia o cheiro e eu pensava, nossa, que cheiro, né? Como é que será que é o sabor? Aí foi a primeira vez que eu dei a primeira mordida num pão, nossa. Aí depois eu fui crescendo, né? E o meu paladar também. Eu não posso dizer que eu morria de vontade de comer carne. Porque às vezes eu queria tanto a coisa da proteína, sabe? Era uma coisa que eu precisava, assim, desesperadamente, né? Mas eu não podia comer. Se eu tinha uma vontade muito grande quando eu não podia comer, sim. Mas agora eu posso. Então, fico feliz. Apesar dos efeitos colaterais. Como foi para você, Bianca, essa questão da vontade de comer? O que mais te deu vontade de comer dos alimentos que você via todo dia? When we do barbecues, quando as pessoas faziam churrasco, cheiro bom, né? Ai, sabe, a salsicha, sabe, a linguiça tinha cheiro bom. Aí a minha avó fazia lasanha, tudo quanto é tipo de massa italiana, assim, massa ao forno, sabe, cannoli, enfim, tudo. E aí ela falava, eu espero que um dia você possa comer isso. E eu tenho certeza que um dia eu vou poder. Espero que eu vá poder. Sabe? Mesmo quando comendo o alimento hipoproteico, eu tô sempre com fome. Eu não sei se é o mesmo caso com a Sara, sabe, com a Isabela. Sabe, você tomou a fórmula, você comeu ali o seu alimento, mas parece que não satisfaz. É isso que as pessoas não entendem. Sabe? Não é uma situação ótima. Tem mais a que a gente poderia fazer, né? Porque as pessoas não entendem isso. Que você não entende tudo que você passa. Então, tudo bem, você vai estudar, vai para a faculdade, vai ter seu emprego, mas tem muita coisa ali por trás que você tem que fazer para conseguir chegar lá. Se vocês hoje, né, tivessem de frente para alguém que fosse um governante e que pudesse mudar a vida de vocês, né, vocês pacientes, né, vamos encerrar com a fala de vocês isso, né, vocês pensem que vocês estão de frente para alguém que é um representante do governo, né, e o que você falaria para ele, o que você acha que ele tem que fazer, né? Você pode até falar que você está brigando com ele, pode falar da maneira que achar conveniente, né? Então, vamos encerrar com vocês falando o que vocês acham que o governo tem que fazer por vocês, né? Começa? Quer começar? Então, vai. Pode falar? Pode. Tanto faz a fala, Sara, depois a Isabela. Então, fala, Sara. Na verdade, eu acho que o problema não é só os governantes, não é aqui no Brasil, claro, não sei lá fora, mas eu acho que aqui falta muito o empenho dos pais.
tem poucos pais e poucos pacientes, né, que estão engajados nisso. Então, acaba que complica, porque se nós, pacientes, nós que temos a doença, nós que precisamos da fórmula e dos alimentos, não estamos nem aí, quem dirá os governantes? Porque eles não têm só isso para tratar, né? Eles têm várias outras coisas para tratarem também. Então, assim, eu acho que primeiramente, a gente deveria ter um engajamento maior dos pacientes e dos pais, para depois a gente começar a pensar em cobrar alguma coisa. Mas eu acredito que eu pediria, pelo amor de Deus, arruma uma fórmula decente para a gente tomar. E deixa a gente testar isso, porque, nossa, eu já tô cansada, porque assim, quase que de mês em mês eles trocam a fórmula, né? Todo ano tem uma fórmula diferente. A gente começa a acostumar com uma fórmula, aí eles vão lá e trocam para uma outra pior. Então, assim, é muito difícil. Então, pelo menos se a gente pudesse escolher, se a gente tivesse a opção de escolher a fórmula, e tivessem algumas fórmulas melhores, tipo a GNP ou a de injeção, que seja, eu acho que já seria assim, um grande avanço. Eu peço para o governo olhar para a gente, para nós fenilcetonúricos, como se nós fôssemos filhos deles. Porque todo pai quer o melhor para o seu filho. Que eles parem de mudar nossa fórmula e que comecem a doar comidas tanto para os fênios que necessitam e abram mais opções no mercado para a gente. E, pelo amor de Deus, coloque uma fórmula decente, como a Sara disse, que toda hora está mudando a fórmula. Fala, Giovana, então. Seria para os meus governantes ou os seus governantes? Não, os meus, né? Os meus. Para o Brasil. Okay. So I get you want to save money. Totally Vocês querem economizar dinheiro? Eu entendo. Mas claramente todos são diferentes. Tem vários tipos de medicamentos e no caso da fenilcetonúria temos vários produtos disponíveis, mas nem todos respondem a cada coisa da mesma forma, porque o corpo das pessoas são diferentes, né? Os meus não respondem muito bem a Kuvan, por exemplo. Então, quando você tem uma única fórmula para todo mundo, que talvez não beneficie alguns como outros, e aí a pessoa não consegue tomar porque aquilo não é palatável, essas crianças vão sofrer, elas vão ter os efeitos colaterais disso. Então, vocês ainda têm pacientes que não são diagnosticados, isso é uma coisa louca. Imagina, se a pessoa não funciona, as suas famílias não conseguem cuidar deles, isso vai custar ainda muito mais, porque eles não conseguem se vestir, não conseguem se limpar, não conseguem fazer nada, que a gente considera básico na vida, porque não foram diagnosticados e tratados. Então, o fato de não ter uma variedade mais ampla e por não permitir que os pacientes escolham o que funciona para eles, para poder manter os níveis como se deve, o seu país vai ter muito mais problemas. E não dá certo, né? Sabe, se quer que o seu povo tenha sucesso, vá para frente, não é assim que se faz. Pode falar, Bianca. Olha, o principal objetivo do atendimento à saúde é oferecer a melhor qualidade possível de vida para todos. E a maneira com que isso está sendo feito no Brasil em comparação com a Austrália, com os Estados Unidos, fica claro que a qualidade de vida nossa aqui é diferente do que os pacientes com fenilcetonúria no Brasil.
E isso não devia acontecer, não devia depender de onde você nasce ou de onde você tem o medicamento. Isso não é justo. Sabe? Isso é injusto, é o que nós podemos dizer. Na Austrália, pelo menos, tem um dia por ano que a gente questiona e a gente desafia as autoridades para eles viverem lá um dia seguindo uma dieta que nem a gente. Porque uma coisa é falar disso, né? Aí, se eles conseguirem seguir essa dieta um dia, não, tudo bem, não vai morrer um dia. Vai ver que nem a gente que é todo dia assim, né? Então, sabe? Porque a pessoa que não dá para fazer assim, hoje eu vou fazer um dia mais fitness, vou tomar um shake. Não funciona assim para nós, né? A nossa dieta tem que seguir todo dia daquele jeito. Então, eu acho que os governantes tinham que tentar tomar aquela fórmula 3, 4 vezes por dia. Toma lá um golinho para você ver. Não, golinho não, todo dia, 3, 4 vezes ao dia. Vê lá se você aguenta. E também vai lá tentar no supermercado, no restaurante, encontrar produtos que um fenilcetonúrico poderia comer. Se coloque no lugar desses pacientes. Não é isso que os brasileiros merecem. Eles merecem melhores opções. Nós só temos a agradecer a vocês, né? Espero que depois dessa live, né, a gente já vem conversando, né, no WhatsApp, e que a gente crie uma parceria grande, né, que a gente consiga aprender bastante com vocês, como que vocês chegaram assim a esse nível, para que a gente possa também lutar bastante aqui no Brasil, para que a gente consiga, né? Essa semana a gente teve, que a gente faça isso também com vocês, essa semana a gente teve um campo de férias de Portugal, e assim pelo Zoom, como a gente está aqui, né? Olha, os pacientes daqui do Brasil que participaram, eles amaram, né? Essa experiência de conhecer uma outra cultura, um outro país, como é o tratamento, né? Então, eu espero que a gente possa fazer mais lives, que a gente possa ensinar mais um pouco, né? Para as crianças, porque eu acho que esse é o caminho aqui. A gente tem que ensinar para os pacientes, né, como é o tratamento, e essa luta tem que ser deles, né? Como a Sara falou, a luta tem que ser dos pais e dos pacientes também, né? Então, é isso que a gente espera de vocês, e eu fico muito grata de vocês terem aceitado, perdido tempo, assim, né? De explicar para os pacientes daqui como é esse tratamento melhor que vocês têm, né? Muito, muito obrigado. Leandra, fala. Também eu faço minhas palavras da Simone. Muita alegria que a gente recebe vocês aqui, e tenho certeza que a partir de hoje, muitos pais que estão nos ouvindo vão se sentir tocados e intimados a se engajarem mais na luta pelo melhor tratamento. No Brasil as coisas não são fáceis, mas elas são possíveis, depende da gente. E como a Isabela disse, falta um pouco de empatia dos nossos governantes. É necessário que eles olhem para os nossos filhos como se filhos deles fossem, porque criança é responsabilidade de todos nós. Assim diz a nossa Constituição. Uma criança bem cuidada é um adulto, né, produtivo, um adulto feliz, e que vai devolver todo esse investimento para o seu país em forma de serviços. É um pouco o que a Giovana falou. O custo-benefício de se investir na doença é muito melhor do que você deixá-los aí, ao Deus dará, jogar da própria sorte. Então, eu tenho assim, muita gratidão por vocês terem aceitado a estar conosco essa noite. Foi realmente muito rico, e eu tenho certeza que todos que nos assistiram gostaram muito. E a gente espera que essa parceria continue, que a gente possa aí trocar outras ideias e aprender com vocês. Nós estamos caminhando ainda, com passos lentos, mas eu tenho certeza que a gente chega lá. Com fé e com vontade, a gente consegue transformar essa nossa realidade. Então, muito obrigada de coração. Então, um beijo para vocês e muito, muito obrigado, né? Até a próxima, né? Obrigada, Giovana. Obrigada, Bianca, Sara, a Leandra, a Renata, que está sempre ali olhando a gente, ajudando. Obrigada para todos eles, sim? Então tá, tchau. Boa noite. Boa Good noite. night. Thank you. Tchau.